Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte do curso, a parte básica. Aqui eu vou te passar todas as ferramentas necessárias que você vai precisar para trabalhar. Vou te dar todo o conhecimento básico de mercado, de movimento, direção, alteração de probabilidade, significado de cada mercado principal que você vai trabalhar, para a gente poder começar a trilhar um caminho intermediário. E claro, a partir desse módulo a gente já começa a falar sobre software. Por quê? Porque todas as nossas operações praticamente vão ser feitas no software. Então, você ainda vai me ver mexendo na Betfair hoje, né, na nossa primeira aula do básico, mas durante o próprio básico a gente já vai começar a fazer a nossa migração para o software e você vai ver que vai ficar tudo muito mais fácil, ok? Então segue comigo, vamos entender hoje como é que funciona os principais mercados de cada tipo de esporte. Eu separei para vocês o futebol, que é o mais popular, né? O tênis, a corrida de cavalo, o basquete. Então eu vou te mostrar mais ou menos como é que é o significado de cada mercado e depois, no próximo vídeo, eu te explico especificamente como é que funcionam cada tipo de mercado principal. E logicamente, ainda nessa parte básica, nós vamos pegar esses mercados principais e vamos esmiuçar, vamos ver como é que funciona cada um deles e etc. Beleza? Então, vamos para a parte mais básica possível dos mercados, que é entender qual é o significado de cada um deles. Deixa eu passar aqui para a tela. Pronto. Eu separei aqui para a gente começar dois jogos de futebol. Eu vou te mostrar a diferença da quantidade de mercado em cada um, tá? Então é o seguinte: quando o jogo ele tem um apelo maior, quando é um jogo mais famoso, né? Liga dos Campeões, Premier League, os maiores campeonatos da Europa, geralmente eles tendem a ter mais mercados do que os sul-americanos, né? Por exemplo, comparado ao mercado brasileiro, ao mercado argentino. Né? Por quê? Porque chama a atenção de muita gente e a Betfair acaba abrindo mercados um pouco mais exóticos. Né? É muito comum você acabar vendo nos mercados maiores os mercados aqui de escanteios, que geralmente são presentes mais nas casas de apostas. Você vai ver mercados mais exóticos aqui de tempo de gol, de quem é que vai marcar, se vai ter cartão vermelho ou não, se vai ter pênalti ou não. Ou seja, mercados que geralmente tem nos europeus, mas que não costumam ter nos sul-americanos, ok? Então, como não são mercados principais, a gente só vai dar o significado e vai passar direto. Então, só para te mostrar que vão existir muitos mais mercados em jogos com maior apelo e em jogos com apelo menor, você vai ver mercados menores. Então, por exemplo, evite se especializar agora no início, evite focar em mercados exóticos, porque dificilmente você vai encontrar eles em outras ligas. Ok? Então vamos focar nos mais básicos primeiros, nos mais utilizados, para ficar mais fácil o nosso aprendizado. E aí, como de costume, você já sabe que a minha intenção aqui não é padronizar o seu trabalho, não é transformar você numa pessoa que trabalha da mesma forma. Então, no futuro, você pode vir a trabalhar em um mercado exótico sem problema nenhum, se você vê valor nisso. Bom, o primeiro mercado que a gente tem que se atentar, e talvez seja o mais importante de todos, é o mercado das probabilidades. Ok? Está aqui então o mercado das probabilidades, também conhecido como Moneyline, também conhecido como Match Odds ou MO. Você vai escutar muito esse termo, né? Eu vou deixar aqui na tela Match Odds, MO, Moneyline, probabilidades. No futebol, você vai escutar esses termos, ok? O mercado das probabilidades é o mercado principal de todos os esportes. Tá? Então vai ser probabilidades no futebol, no basquete vai ser, se eu não me engano, vencedor ou moneyline, nos cavalos é vencedor, no tênis é probabilidades, ou seja, os nomes se alteram, mas é o mesmo mercado. É o que? É a correção da probabilidade em relação a um vencedor. Né? Então, probabilidades, quais são os mercados que eu tenho aqui dentro do mercado de probabilidades? Eu tenho o mercado do empate, do time 2 e do time 1. Né? Como a gente já tinha comentado no módulo anterior. Okay? Então é o mercado mais importante de todos, que vai ter maior número de liquidez. A gente consegue ver a liquidez aqui. Ó. O que é a liquidez? É a quantidade de dinheiro já correspondida no mercado. Ok? A fluidez é a quantidade de dinheiro que está sendo correspondido no mercado. Então é muito bom a gente entender esses termos também de uma vez. Liquidez
é o dinheiro já correspondido. Então aqui, ó, 357 mil dólares. A fluidez você mede, principalmente quando a gente estiver trabalhando com software, quando o mercado estiver piscando bastante, ou seja, bastante correspondência. Um compra, outro vende, outro compra. Ok? Então nós vamos falar disso também, mas é bom já dar uma iniciada. Então, primeiro mercado, um dos mais famosos, são os mercados das probabilidades. O segundo mercado que nós temos aqui no futebol é o resultado correto, também chamado de correct score, né, em inglês. O que é o mercado correto? Vamos clicar em cima dele para vocês verem. Basicamente é você tentar trabalhar probabilidades dentro de possíveis resultados do jogo, né? Então, aqui nós temos listados alguns resultados possíveis e caso ele não esteja aqui, o resultado do jogo não esteja aqui, ele vai estar nessa barra aqui, ó. Por exemplo, o primeiro é qualquer outro resultado da vitória do visitado, ou seja, o visitado é o time mandante, é o time da casa, ele foi visitado, ok? Então, por exemplo, se ele golear fazendo 4 gols ou mais, ou se ficar 4-3, ou se, enfim, tá? Se ele ganhar com acima de 3 gols, qualquer outro resultado da vitória do visitado, o favorito, o dono da casa foi visitado. Aqui o outro nós temos qualquer outro resultado da vitória do visitante, ou seja, do time que está visitando. Então, se ficar acima de 4, né? Acima de 3, por exemplo, 4-0 pro visitante, então 0-4 no caso, 3-4, então teria aqui esse mercado. E qualquer outro resultado que haja empate. Então, já que nós temos aqui 3-3, 2-2, 1-1 e 0-0, esse mercado significa 4-4, 5-5 e assim por diante. Beleza? Nós temos aqui agora os mercados de gols. Eu vou entrar aqui dentro do 0.5 e vou te explicar da seguinte maneira. Esses mercados de mais ou menos gols, eles também são chamados de under e over, tá? Mais ou menos, over e under, under e over, ok? Então sempre que você escutar alguém falar, eu estou no over 0.5, eu estou no under 0.5, eu estou no under 1,5, ou seja, eles estão falando de mais ou menos gols, ok? Número de gols na partida, tá? Como é que funciona esse mercado? Aquele 0.5 ali é bem engraçado, mas ele funciona da seguinte maneira. É o número x, ou seja, é o número que vai à frente, ponto 5. Tá? Como é que funciona? Sempre que você vê um ponto 5 nesse mercado de gols, significa o x mais 1. Tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando o mercado do 0.5, que é o que está aberto agora, é o mercado do 1 gol. Tá? Então, se tiver menos de 1 gol, esse mercado aqui é vencedor. Eu vou te explicar a regra desse mercado dos Andes mais para frente com mais detalhe, porque é um mercado importante, é um mercado muito utilizado. Então vale a pena dar uma atenção maior. Mas é bom para cargo de informação você já ter mais ou menos uma ideia do que significa esses 0.5, 1.5 que vai aparecer aqui na sua frente. Né? Então se a gente puder fazer um exercício aqui rapidinho, 0.5 gol significa 1 gol. Mais ou menos 1.5 gol significa 2 gols, né? Que é 1.5 significa 1 mais 1, né? Então, aqui significa 2 gols. O 2.5 significa 3 gols. O 3.5, 4. O 4.5, 5. O 5.5, 6 e assim sucessivamente. Então, é você trabalhar a probabilidade de sair mais ou menos aquele gol específico. O handicap asiático nós não vamos falar agora também, porque é um mercado mais voltado para apostadores, né, não para traders, mas vai ser abordado no futuro. Linha de gols, ambas marcam, aqui também pode ser um mercado bastante acessado. Ambas marcam significa, basicamente é o que o nome condiz, né? Se ambas as equipes marcam sim ou não, então aqui é um mercado binário, ok? O mercado do intervalo é a mesma coisa, vou fazer aqui uma ligação, é a mesma coisa que o mercado das probabilidades. A diferença é que o intervalo vai até os 45 minutos iniciais, né? E as probabilidades englobam todos os 90 minutos, ok? Então, quando chega aos 45 minutos de jogo, o mercado do intervalo ele simplesmente fecha. Então, se o time 1 estiver ganhando, por exemplo, de 1-0, no intervalo, nesse mercado chamado intervalo, o time 1 vai ser o vencedor, e o time 2 o perdedor, e o empate o perdedor. Ok? Então eles já te pagam ali assim que terminar o primeiro tempo do jogo.
beleza? Te pagam ou tiram, né, o dinheiro da sua conta se você tiver perdido. Temos aqui o mercado do double chance, né, do dupla chance, ou seja, você trabalha mercados com duas possibilidades. Então, você trabalha mercado aqui da casa ou do empate vencer, do empate ou do visitante vencer, ou da casa ou visitante, ou seja, você está aqui achando que não vai dar empate, beleza? Então, basicamente, simples de se entender o que é o mercado. O empate anula a aposta, o nosso famoso aí draw no bet, é a seguinte questão. Se o jogo ficar empatado, né, você não recebe nem o seu lucro e também não te tiram o prejuízo, ok? Então você tem dois mercados para trabalhar, o Arsenal e o West Ham. Então você não tem o mercado do empate, igual às probabilidades. Você só pode trabalhar em um dos dois times, e aí, mesmo que você acumule um prejuízo ou um lucro, esse prejuízo só vai ser descontado e esse lucro só vai ser acrescido à sua conta se o jogo não ficar empatado. Se ficar empatado, é devolvido o dinheiro que você perdeu e não é creditado o dinheiro que você ganhou, ok? Eu acredito que em relação aos principais mercados a gente acabou abordando quase tudo, né? Lógico que tem N mercados aqui para se explorar, mas a grande maioria deles são exóticos e não estão presentes em outros mercados, em outras competições, tá? Então falamos aqui dos principais mercados do futebol. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, vou mudar o jogo do Arsenal para o jogo do Tigre com o Huracan, que é da Liga Argentina, e eu vou te mostrar como é que muda um pouquinho a quantidade de mercados. Olha, eu vou voltar aqui, ó, deixa eu voltar lá no Arsenal para você ver uma coisa. Olha só. Eu vou rolar essa barra aqui para você ver a quantidade de mercados que eu tenho. Olha só, até chegar no final. É muita coisa, né? Agora, quando eu venho para o Tigre e o Huracan, você vê que é bem pequeno, né? Então, vamos relembrar aqui onde é que estão os mercados que a gente comentou. Vamos lá, ó. Probabilidades, resultado correto. Essa galera aqui dos gols, que nós já comentamos, né? Sempre o ponto 5 significa o número que veio antes mais um, ok? O que mais que nós temos aqui? O resultado do HT, do intervalo, double chance, né? E o empate anula a aposta. Beleza? Esses são os principais mercados que a gente tem por aqui. Logicamente que a gente pode falar de mais alguns deles lá na frente. Vou adentrar esses mercados principais de forma específica para a gente dar uma esmiuçada, mas para futebol esses aqui são os mais simples para se entender, né? O restante aqui são um pouquinho mais exóticos, com um pouquinho menos de liquidez, tá bom? Agora vamos falar um pouco de tênis, né? Eu separei aqui a final de Monte Carlo entre o Nadal e o Nishikori, que vai acontecer amanhã, né? Estou gravando esse vídeo no dia 21 de abril, então vai acontecer amanhã, no dia 22 de abril, tá aqui, ó, Nadal e Nishikori, tá? O mercado já está aqui listado das probabilidades, que é o primeiro que eu abri. Vai entrar ao vivo, igual a gente tinha comentado ontem. Vai ter opção de cash out, apesar de você não precisar dos botões. Tem aqui um botão de regra para você ler alguma coisa. Dinheiro já correspondido, né? Liquidez do jogo por enquanto 319 mil, ok? Você pode clicar aqui em atualizar, né, para ir mexendo cada vez que vai correspondendo novo dinheiro no mercado. E como é que funciona aqui o mercado do tênis? É bem simples. Por exemplo, aposta em probabilidade ou trabalhar em probabilidade é a mesma coisa. A única diferença do futebol é que no tênis nós não temos empate. Então é impossível um jogo de tênis ficar empatado, né? Se um jogador ele se machucar, o outro leva a vitória, ok? Então só dá para trabalhar A ou B, né? É um mercado binário. O apostas em 7 é basicamente definir, é como se fosse o correct score do futebol, né? Ah, eu acho que o Nadal vai ganhar de 2-0. Não, eu acho que o Nadal vai ter vida difícil e vai ganhar de 2-1. Ah, não, eu acho que o Nishikori vai ganhar de 2-0. Ah, não, eu acho que o Nishikori vai surpreender e vai ganhar do Nadal de 2-1. Então você trabalha os mercados que você julga ter valor para você, tá? Temos aqui os sets vencedores, então, ó, por exemplo, 7-1 vencedor, os dois de novo, 7-2 vencedor de novo, os dois estão aqui. Handicaps a gente vai deixar para lá. Total de jogos, ou seja, total de games no jogo, né? Você pode trabalhar também. Aqui está dando mais ou menos 19. Lembra? 18.5 é o número de trás mais 1. Beleza? Número de sets, né? 2 sets, 3 sets, ou seja, vai ter tie break, não vai, vai ser 2-1, vai ser 2-0, ok? Então dá para trabalhar aqui. Aqui o Nadal para vencer um set.
O Nishikori para vencer um set, né? Então você vê que o Nishikori para vencer um set tem uma probabilidade muito menor, porque está com uma odd maior, né? E o Nadal para vencer um set está com uma probabilidade muito maior, porque está com uma odd muito menor. Olha aqui, ó, a odd de 1,01, ou seja, as pessoas têm quase certeza que pelo menos um set o Nadal vai ganhar nesse jogo, beleza? Outro resultado que a gente tem aqui é o primeiro set, o resultado correto. Ah, eu acho que vai ser 6-0, acho que vai ser 6-1. Você vê que não tem muita liquidez, no caso aqui está com 0, né? Então é aqueles mercados exóticos que eu estou falando para vocês. Como tem pouco mercado no tênis, dá para a gente entrar. Aqui você vai ter tie break ou não. Aqui você vai ter o 6-0 ou não, ou seja, ganhando de 0, né? E etc. Aposta nos jogos, ou seja, eu quero apostar nos jogos, eu quero apostar nos jogos do 7-1 e eu quero apostar nos jogos do jogo 1, tá? Então, dá para você fazer isso, beleza? Vamos passar agora para o mercado de cavalos, que mais ou menos funciona da seguinte maneira. Nós temos aqui o Each Way, que é o primeiro mercado, que funciona da seguinte maneira. Não ligue muito se você não vai fazer cavalos. Então, como é que funciona o mercado de Each Way? Eu vou fazer, por exemplo, uma aposta de 10 dólares no mercado do Each Way, e o que ele vai fazer? Ele vai dividir a minha aposta em duas e vai colocar 5 dólares na vitória e 5 dólares para o cavalo ficar colocado. Ou seja, colocado significa ficar no pódio, né? Entrar ali no place, pódio, que a gente também chama aqui de place, para ele ficar qualificado, ok? Então, é como se fosse uma aposta só que acaba sendo dividida, tá bom? É só o significado do each way. Aqui nós temos duas posições, ou seja, trabalhar os mercados desses cavalos para que eles fiquem dentro de pelo menos duas posições, primeiro ou segundo. Aqui 4 posições, trabalhar os mercados desses cavalos para que eles fiquem entre o primeiro e o quarto, né? Ou seja, ele tem que chegar nos 4 primeiros. Aqui o mercado vencedor, lembra que eu falei para vocês que é o principal mercado, vamos clicar aqui, ó. É o que mais vai ter liquidez aqui, já dá para ver. Aí aqui no caso é o vencedor, tá? Então são 9 cavalos, se eu não estou enganado. 9 cavalos e um deles vai ser vencedor. E aqui os primeiros lugares convencionais, né, que são o primeiro, segundo e terceiro. Beleza? As regras você vai clicar aqui para ver. Às vezes, ó, nesse daqui, ó, tá lá, ó, primeiro, segundo e terceiro. Ok? Então nós temos esse mercado do primeiro, segundo e terceiro, nós temos esse mercado exótico de 2 posições e nós temos esse mercado exótico de 4 posições. O mais importante aqui, o maior mercado que mais vai ter liquidez, vai ser o mercado do vencedor. Beleza? E aqui embaixo você tem algumas informações dos cavalos. Ok? Então, vamos passar agora para o basquete. E o basquete, deixa eu já aumentar um pouquinho a minha câmera aqui. Temos aqui então o mercado do vencedor, ok? Que também é chamado de money line, match odds, probabilidades, ou seja, o mercado mais importante. Nós não vamos ter empate também no basquete, então se terminar empatado o tempo dos 4 períodos, dos 4 games, vai ter mais, acho que 5 minutos de prorrogação, para ver se desempata, e depois se continuar empatado mais 5 e assim sucessivamente. Se eu não estou enganado, se eu estiver, me perdoe. Ok, eu não sou tão especialista assim em basquete, então nós temos aqui o time 1 e o time 2, tá? O mercado de handicap a gente vai deixar para lá. O mercado aqui do mais ou menos pontos seria como se fosse mais ou menos gols. Funciona da mesma maneira, olha, esses três aqui, ó, mais ou menos 203.5, lembra? 203.5, como é que funciona? Esse número aqui mais 1, então nós estamos falando de 204 pontos. Então aqui, ó, 204 pontos, aqui 194 pontos e aqui 214 pontos. Ok? Beleza? A primeira parte vencedor, mercado também exótico, primeiro quarto, só o primeiro quarto a probabilidade, ou seja, são 4 quartos, então eu vou trabalhar só o primeiro quarto. Eu acho que o Golden State vai ganhar o primeiro quarto, vou trabalhar nesse mercado. Ah, vou trabalhar só a margem de pontos do primeiro quarto, vou trabalhar só a primeira parte, ou seja, os 2 primeiros games. Então fica a explicação mais ou menos de como é que fica esses mercados. Muitos deles são exóticos, a grande maioria vai utilizar no máximo vencedor, no máximo aqui a quantidade de pontos. Então a gente fecha aqui agora o significado dos principais mercados, dos principais esportes que a gente falou, né? Futebol, cavalo, tênis e basquete. Lógico,
que a grande maioria dos outros você pode ter certeza que vai ter sempre um match odds, uma probabilidade ali, ou um vencedor, enfim, tá? E de restante, geralmente são mercados mais exóticos, tá? Esses que a gente comentou aqui são os mais trabalhados, beleza? Vamos pegar os do futebol, os do basquete, os do tênis, para poder dar uma aprofundada ainda nesse módulo, né? Para ver como é que vai ser comportamento de movimentação, mas para conhecimento mais básico, que é a intenção desse módulo, você está entendendo já como é que funciona o significado de cada um deles. Beleza? Então eu te vejo no próximo encontro e tem um link aqui embaixo para você passar para ele. Grande abraço.